acabou chorar e ficou tudo lindo de manhã cedinho. E amanhã, você que gosta de música brasileira vai ter mais uma chance de assistir a um premiado documentário musical que vai dar as caras novamente aqui em Salvador. Como parte do projeto Sala de Música, a gente está falando do documentário Filhos de Jorge, que conta a história dos novos baianos. Esse filme mostra um pouco do que foi a vida de uma turma liderada por Moraes Moreira, Baby, Paulinho, Boca de Cantor, Pepeu Gomes, Galvão, entre os anos 60 e 70, quando chegaram a morar juntos, levando uma vida bem alternativa. O nome do filme tem a ver com a influência determinante de João Gilberto para o sucesso do grupo. Sobre a história desse grupo, sobre esse documentário que vai ser exibido pelo Sala de Música, a gente vai conversar com o cineasta Henrique Dantas, que participa inclusive da sessão de amanhã no Cine Vivo. Tudo bem, Henrique? Tudo bem, só uma correçãozinha. É filho de João. Filho de João, filho de Jorge. Só nos tudo. Filhos de Jorge por causa da banda, né? Fica grudado na cabeça da gente até nessas horas. Então, esse Filho de João faz parte de uma cena que parece bem mais forte, né? Assim, de documentários musicais, que talvez mais evidente, né? Eu não sei se mais forte é essa cena ou se essa cena ficou mais evidente de alguma forma. Na verdade é porque você percebe que assim, a música popular brasileira ela tem uma força muito grande na sociedade brasileira, né? Então, assim, o cinema feito a partir dessa música acaba se transformando um cinema popular brasileiro, né? Então, é onde o cinema e a música se abraçam mesmo. Assim, essas histórias musicais brasileiras elas são infinitas e a gente está reinventando samba, reinventando chachado, reinventando música há muito tempo, né? Ainda mais num lugar como Salvador, que é uma cidade que assim tem uma predominância muito grande dessa música que se chama Axel Music aqui, entendeu? E, assim, acho que a gente quando relembra um pouco dessa coisa dos novos baianos, né? De músicas que você cantava e quando você cantava você sentia uma coisa diferente porque você forçava um pouco o seu entendimento, ou seja, é uma música que você fala o que é que ele quer dizer com aquilo, então você quando descobre aquilo te enriquece, é uma música que te faz pensar, te leva para outro lugar, entendeu? Acho que a música ela tem que ter um pouco desses crescimentos mesmo, né? Eu me lembro que a primeira vez que eu ouvi falar de Godard na minha vida foi numa música, então assim, hoje eu sou fã de Godard como cineasta, entendeu? E esse som de João Gilberto e dos Novos Baianos, à primeira vista, parece que não tem muita coisa a ver, né? Como é que o Papa da Bossa Nova influenciou o grupo? O que é que você descobriu aí nessa pesquisa? João Gilberto ele é de Juazeiro, né? E Galvão é de Juazeiro. Galvão era, vamos dizer assim, uma espécie de mentor dos Novos Baianos por um determinado momento do grupo. Ele era o mais velho, ele era o poeta, né? Um cara que escrevia as letras, então, e ele era amigo de João Gilberto. E aí ele conseguiu fazer com que João Gilberto chegasse no apartamento lá dos Novos Baianos, que era na época o apartamento na Conde de Irajá, lá em Botafogo, uma cobertura que um amigo dele tinha emprestado na época. E ele ficou convivendo durante um tempo com o João Gilberto, ou seja, João Gilberto foi um cara que realmente mudou a música deles a partir do momento que João Gilberto apresentou todo o samba do início do século, toda a música popular brasileira do início e do meio do século que os Novos Baianos não conheciam. Então, por exemplo, Assis Valente, que os Novos Baianos reinterpretou, regravou a música de Assis Valente, quem apresentou pela primeira vez a eles foi o João Gilberto. Então, Brasil Pandeiro. Então os caras pegaram o rock and roll, que eles eram o primeiro disco dele, o Ferro na Boneca, se você ouvir, é rock and roll, é um disco pra frente, uma coisa meio progressiva, meio daquela influências Hendrix que estava rolando ali, Jenny Joplin, então, uma coisa meio naquela época, aquela atmosfera de música. O Acabou Chorar, que a gente acabou de ouvir a música agora, é justamente depois do encontro dele com o João Gilberto. Você vê que é uma música completamente um disco brasileiro, né? Uma música brasileira com o que mais de essência pode existir dessa palavra. E eu acho que é muito dessa influência. Por isso que o filho de João, porque João Gilberto é o pai mesmo da galera, e não é só o pai desse grupo. É um pai de muita gente. Assim, tem muita gente. Geraldo Azevedo, outro dia estava falando que que se decidiu por música depois de ouvir o João Gilberto. É uma coisa absurda. E o próprio João Gilberto contribuiu bastante com vocês? Como é que foi o papo com eles, entrevista? Porque ele sabe que ele é meio... Ele gosta muito de entrevista, meio entidade, né? Ele é um Fiquei imaginando aqui se você teria tentado correr atrás de João Gilberto. Tirar dessa fonte. Não ligar para a assessoria de imprensa do João Gilberto. Será que isso existe? Ele é um Egum encarnado, né? Ele é um cara, é uma entidade, né? E você vê que o João Gilberto é um cara que ele pratica
essa coisa da antimídia desde sempre, né, velho? Ele é uma das poucas pessoas que ele mantém uma coerência em relação à esquisitice dele. Eu admiro muito isso, porque, de certa forma, a gente tá todo mundo em busca desses 15 minutos de George Orwell e ele não tá muito atrás disso, não. Eu tentei entrevistar João Gilberto, assim, passei no Rio uns 10 dias, mais ou menos, falando com o produtor dele. Na época era Ricardo Terceiro. Todo dia eu falava com ele, com o Ricardo Terceiro. E assim, Ricardo Terceiro me mantinha até um pouco... Oh, mentira, Otávio Terceiro. Olha, eu tá vendo? Otávio Terceiro. É por causa do gay, Ricardo. Mas Otávio, que é um ator, uma figura que é produtor dele, mas assim, era... E é um ator muito legal, inclusive atuou no filme de Helena Inês, agora o último filme dela. E ele me mantinha, assim, esperançoso. Ele falava assim, não, eu acho que ele respondeu hoje em italiano, que sabe que você está aqui, falou que precisa aguardar mais um pouco. Mas o filme Filho de João foi um filme feito muito na guerrilha. Então, assim, eu viajei para o Rio, por exemplo, com passagem de milhagem de meu cunhado da época, que era um cara que viajava muito. Eu falei, Léo, me dá aí, por favor, cara, seguinte, joga essa milhagem aí para mim, que eu tenho que fazer esse filme. Então, assim, foi um filme muito de garra mesmo. Eu passei 13 anos fazendo filme, né? 11, 13 é para chegar no cinema. Então, assim, foi uma luta... Não foi fácil, assim, muita gente achando que eu não ia conseguir fazer, porque realmente são muitas cabeças, né? Essa questão do direito autoral é uma questão realmente muito complicada de você trabalhar no Brasil, ou seja, você só faz hoje um filme de biografia se você tiver autorização no Brasil. Então, assim, isso eu questiono um pouco, até pensando na minha história, na tua história, Renato, na tua, se alguém for fazer uma biografia tua, por quê? Porque você vira uma pessoa pública quando lhe convém, e quando não lhe convém, você é um indivíduo que tem que ter a sua individualidade respeitada. Eu acho que, assim, são questões que devem ser discutidas mais na sociedade brasileira, sabe? Eu acho que quando você assume uma postura de figura pública, você é uma figura pública, então você faz parte da história. E a história é de quem? Quem é o dono da história? Entendeu? Assim, a história é de todos. Assim como a arte de todos, assim, do ponto de vista de quem absorve essa arte, entendeu? Eu acho que são questões que têm que ser discutidas, assim. Eu tive um problema de direito autoral no filme, a Baby do Brasil, que é uma figura, assim, muito cativante, me deu uma entrevista fantástica, maravilhosa. A gente passou 1h40 na entrevista, assim, e foi linda. Ela tinha 9 minutos de um documentário de 81. Ela tinha 9 dela, e ela encerrava o filme, era o último depoimento dela. Ela tinha uma importância muito grande, porque era uma mulher que viveu com aqueles homens todos, né? Então, assim, para mim era muito importante saber aquela mulher que deu luz ali dentro, que pariu, que teve filhos e tal. E foi linda a entrevista. O filme montado, eu pegava todo entrevistado, eu pedia autorização de imagem, dizer que para que você tratava o filme, né? Eles se perguntavam muito, Galvão me conhece há muito tempo, Moraes foi um cara que meio que me adotou, assim, no sentido de não, o Henrique é um cara sério, vai fazer o filme mesmo, então ele bancou mesmo, assim, no sentido de Paulinho também foi um cara que colaborou, mas todos colaboraram. Paulinho esteve aqui, inclusive, e falou muito bem de você e do filme. Não, Paulinho foi uma figura muito importante, assim, também dentro de todo o processo, porque é isso, eles abriram a vida deles, as histórias, entendeu? Mas Baby, ela chegou no momento que o filme estava pronto, ela não quis autorizar as imagens dela, e assim, para mim foi difícil, porque o filme estava pronto. Leva o filme de novo pra faca. Aí eu tive que trazer o filme de novo para ele de montagem, e tive que tirar todos os depoimentos dela. E ela falou por quê? Alegou alguma coisa? A gente fica meio sem saber, assim, ele tem um contexto religioso na vida dela, que é um contexto muito forte, então de repente ela dizia que queria que tirasse as referências do filme relacionadas a sexo, drogas, rock and roll, liberdades, então assim, isso é impossível, você está vivendo de uma época, a história era aquela, então assim, e também tinha uma questão também comercial, porque foi um filme feito muito, como eu disse, em guerrilha, não foi uma superprodução, sabe, assim, você percebe que existem filmes documentários brasileiros que são feitos com orçamentos de 1 milhão. Hoje em dia, quando você vai ver um filme no cinema, meia hora vendo o patrocínio, é logo de tudo que é empresa, tudo que é órgão do governo, meteram foi patrocínio em tudo que foi canto ali. Então assim, você vê que tem filmes que no meu foi um filme que foi, assim, eu só consegui captar, na verdade, recurso no Fundo de Cultura do Estado para fazer finalização do filme, entendeu? Apenas isso. Henrique, eu me lembro de uma frase que é atribuída ao Da Vinci, né? Que ele disse que uma obra nunca é concluída, ela é abandonada. Você pensa um dia remontar o seu documentário? De repente, um dia desse bate uma onda aí de bebê, velho, faz aí o que você quiser. Aconteceu um caso muito interessante recentemente. Aquele programa Altas Horas, que tem lá do Sérgio Grosman, eles foram fazer um especial com Baby. E eles chegaram e pediram autorização a mim para usar imagens do meu filme
no programa Altas Horas de especial com o Baby. Foi uma sensação interessante para mim, porque assim, naquele momento você fala assim, poxa, podia bater tem um revanchismo, poder né? aqui, né, cara, nessa história, mas assim, esse poder não me atrai, não é o que eu quero, eu sou artista, cara, eu sou cineasta, minha onda é outra. E eu cheguei pra galera, falei só pra eles assim, ó, avisa a Baby que o filme é o filme de Henrique, que ela não permitiu que as imagens fossem só para ela saber, porque de repente ela não está sabendo disso. E aí eu pedi para eles que se ele, na entrevista ela falasse alguma coisa mal do filme de mim, que eu queria o direito de resposta, ela não se preocupe, tá? Não falou nada, usaram as imagens do filme Filho de João, foi ótimo, achei lindo, porque é isso, cara, o filme não é meu, sabe? O filme é da história, é isso que eu tô te falando. Chega um momento que... Você só fez o Está registro, colocado né? aí para que as pessoas possam Imagine o perigo de desfrutar. daqui no futuro as pessoas chegarem, sei lá, o mundo acabou e vem uma nave com um monte de informação, aí você só tem um disco de Axé Music. Aí o mundo acabou. Não, aí você tem o Filho de João, vamos ver isso aqui, cara, porque os caras têm aqui João Gilberto, tem Dodô, tem Osmar, né? Tem Jerônimo. Você ficou preocupado com isso de acontecer turma... bem isso aí que você falou na hora. Exatamente. O bom é que essa turma toda é baiana. Já garantiu. O bom é que essa turma toda é baiana, a turma do Axé, o João Gilberto, É, isso o Jerônimo, todo mundo é daqui, todo mundo nasceu aqui. Daqui a pouco a gente volta a falar um pouco mais com o Henrique Dantas, que é diretor do filme Filhos de João, Admirável Mundo Novo. Samba da Bahia deixa a gente mole quando se canta, todo mundo mole quando se canta. A gente ouve ao fundo o Samba da Minha Terra, composição famosa na voz de Caymmi, gravada pelos Novos Baianos no disco Novos Baianos Futebol Clube, que faz 40 anos, em 2013. E aqui com a gente estamos com o cineasta, aqui no estúdio da Band News FM, estamos conversando com o cineasta do documentário Filhos de João, Henrique Dantas, que se aprofundou na história do grupo e terá o documentário exibido amanhã na Sala de Arte do Cine Vivo pelo projeto Sala de Música. Henrique, vamos ouvir aqui um trecho do documentário que dá a ideia daquelas aspirações futebolísticas, já que a gente está falando aí de uma faixa do Novos Baianos Futebol Clube, vamos ouvir aqui um trecho que dá a ideia das aspirações futebolísticas do grupo, inclusive com comentários de Galvão e do Pepeu. Eles se achavam, na época, melhores jogadores de futebol do que músicos, o que evidentemente não era verdade. Jairzinho jogou no Novos Baianos, Afonsinho, jogador todo, Ney Conceição, os jogadores que foram da seleção e que jogaram. Eu conheci Garrincha, Pelé, todo mundo assim, porque a gente do Novos Baianos sempre foi ligado em futebol. Assim. Uma vez fomos contratados para jogar em Recife. Não fomos contratados para tocar, fomos para jogar, bicho, aqueles malucos. Todo mundo com cabelão, eu entrava em campo, todo mundo, Maria, Maria. Eu cumprimentava a torcida. Era maravilhoso, cara. E a gente tomava de 11-1, 10-0, mas a gente tava feliz. A gente só queria pisar no gramado, a gente só queria ver a bola rolar, entendeu? Então era maravilhoso, cara. O quanto o futebol pesava na vida dessa rapaziada? A Baby, que era a mulher do grupo, ela batia uma bola também? Jogava, todo mundo jogava. É engraçado, vamos salientar uma coisa assim, né, velho? Assim, que o futebol ele e a música brasileira são dois expoentes dessa alegria, né? A ginga tá nos dois, tem uma onda meio de uma malandragem positiva, não é uma malandragem ruim, é uma malandragem do bem, sabe? Uma coisa meio de você se esquivar. A capoeira tem isso também, se esquivar da porrada de ela vir. Acho que o futebol tem isso, a música é um pouco dessa ritmia. Eu acho que os Novos Baianos, ele é uma síntese muito grande de um momento onde a gente estava vivendo uma série de transformações e eles foram muito corajosos. Apesar de não necessariamente eles serem uma banda revolucionária, que estava na época pegando em armas contra a ditadura, nada disso, mas eles estavam buscando, da forma deles, propagar ideais muito importantes. A gente está falando agora da história de Emerson, lá do Selinho. Assim, eles eram um grupo que andava com cabelo grande, eram presos porque tinham cabelo grande. Naquela época, há pouco tempo atrás, você era preso se você fosse homem com cabelo grande. Então, assim, o Brasil é uma sociedade muito reacionária. Os portugueses que nos colonizaram são um povo mais tradicional, entendeu? Então, eu acho que a gente tem muito espaço ainda para se discutir, para se conquistar na sexualidade, nas liberdades individuais, entendeu? A sociedade brasileira ainda criminaliza muitos hábitos mesmo das pessoas, sabe? Essa história mesmo que a gente está vendo da sexualidade é uma coisa muito presente, né? Assim, hoje na sociedade, ou seja, como que uma pessoa pode achar que tem um direito de interferir no outro dessa forma? Não só na sexualidade, em qualquer outra coisa, sabe? Acho que a gente está num momento assim que é engraçado. A gente está precisando de um Mojica aqui um pouco no Brasil para estar em vários lugares,
né, na prefeitura, no governo, né? Porque a gente está precisando de uma pessoa que entenda um pouco os anseios do povo, das minorias, não só das maiorias, né? Por isso o perigo dessa história de vamos fazer plebiscito para discutir se é a favor do casamento gay ou não. De jeito nenhum, pelo amor de Deus, isso é um fascismo disfarçado de democracia. A gente tem que respeitar o direito da minoria. E às vezes a maioria não é tão inteligente assim, não é tão... Eu falo inteligente não no sentido de culto, né? Eu falo inteligente no sentido de perceber que tem que aceitar o outro e que isso faz parte da convivência em conjunto, sabe? Eu acho que esse filme Os Novos Baianos, ele é interessante para se refletir essa história dos coletivos, sabe? Eu tô vendo agora a história do Fora do Eixo, da mídia ninja, assim, e eu estava conversando com minha esposa falando disso, assim, como esse filme, ele de certa forma discute um pouco dessa onda do coletivo, dessas possibilidades do que se pode fazer. Eu só queria falar uma coisa, Patrícia, assim, amanhã 8h30 na Sala Arte Vivo e 2h30 na Sala Arte 14, assim, no Pelourinho. Então quem quiser ir na Sala Arte 14, eu acho que na Sala Arte 14 vai ser até mais fácil para ver o filme, porque na Sala Arte Vivo só tem 68 lugares. Sim. E assim, eu acho que pode ser que alguém chegue lá e não consiga. E depois dessas duas, tem mais? Como é que tem projeto? Não, a gente, na verdade, assim, a gente vai lançar o DVD agora com o Canal Brasil, né? O filme, ele foi adquirido pelo Canal Brasil, pela TV Brasil, ou seja, vai passar nas televisões, assim, a cabo. Eu acho que vai ser um filme que vai circular bastante. Eu acabei de concluir agora um filme sobre a ditadura militar, que chama Sinais de Cinza, a peleja de Ondei contra o Dragão da Maldade, sobre Ondei São Paulo, um cineasta baiano que é muito esquecido e de certa forma está à margem ainda da história oficial, e ele precisa voltar para essa história porque ele é uma figura muito importante, um revolucionário do cinema mesmo. E vou fazer agora, começa agora em outubro, um filme sobre uma parte da memória da ditadura militar na Bahia, sabe? Assim, eu acho que a gente precisa conhecer mais a nossa história. Isso é que eu fico muito inquieto enquanto cineasta, sabe? É importante que a gente conheça a nossa história. E eu acho que a gente está dando conta no cinema de refletir um pouco isso, sabe? Acho que filmes estão acontecendo com uma frequência maior. A gente tem agora a Coleção Invisível de Bernard, acabou de ganhar um prêmio ontem em Gramado. Então a gente tem curtas que estão andando, entendeu? A gente tem agora filmes que estão sendo filmados. Daniel Lisboa vai filmar o dele, Tropicals. Fábio Rocha vai filmar o dele, Cidade Alta. Cláudio Marques acabou de filmar o dele, o Depois da Chuva. Então, assim, está acontecendo um movimento ainda silencioso, porque ainda não alcançou a dimensão simbólica do cinema na Bahia, que eu acho que é muito interessante. Pessoas realmente capazes de lidar com um olhar próprio, autoral, e fazendo um cinema que eu me orgulho muito de fazer parte dele. Massa. Vamos ouvir um outro trecho do documentário no qual Moraes e companhia falam da vida alternativa em meio a um tempo de tensão política. Me lembro uma história que a gente estava um dia num bar lá do Jacarepaguá, aí chegou um cara e disse: vocês conhecem aí um pessoal, uns baianos que tem um grupo musical aí? Tava eu e o Paulinho, a gente achando que estava sendo conhecido. Somos nós, cara, está preso. Não era perseguido, a gente era conhecido pela polícia. Já sei, Novo Baiano, não é? Novo Baiano. Eu costumo dizer que a gente ficou exilado aqui mesmo, entendeu? Nós ficamos em estádio de sítio, né? Verdadeiro estádio de sítio. Então a gente vivia ali, não podia sair muito, entendeu? Ali dentro a gente fez o nosso mundo, as pessoas iam lá. Acabou sendo uma bolha de proteção, né? De alguma forma, para aquele momento turbulento pelo qual os artistas não têm tantas histórias, talvez, tão alegres para contar. Talvez. Não, e pelo fato deles não terem entrado no recado político, sabe? Porque, na verdade, qual era a preocupação da ditadura? Era você ter qualquer aproximação com os vermelhos, como eles diziam, né? Com os comunistas. Então, qualquer pessoa que tiver... A comunidade deles, né? O comum deles era diferente, era uma coisa mais alternativa. Então, acho que a polícia teve um olhar, aquela coisa de hoje, sabe? Quando a polícia está na blitz, tem que identificar, não, isso aqui é maluco, não, isso aqui pode ser ladrão. Tem que ter eles eram malucos, então a polícia falando, já sei, Novos Baianos, já sei. Ou seja, eles acabavam tendo uma certa identidade diante daquilo. É engraçado ouvir os trechos dele no rádio, porque eu sempre achei que esse filme é um filme muito do rádio, sabe? Assim, eu sempre achava que poderia existir um formato dele numa semana ser dividido em episódios de 13, 15 minutos e isso virar... Porque tem tudo a ver, é uma coisa que você vê a história, eu ouvindo aqui agora, falei, caramba, eu tô vendo o filme aqui na minha frente porque eu vi o filme milhares de vezes.
Mas assim, mas é engraçado. Poderia também que ele imaginar, funciona. ouvir só essas vozes aí, tá viajando, né? Então, esse foi o Henrique Dantas, nosso convidado de hoje aqui em Frequência Baiana. Ele que é diretor desse filme Filhos de João, Admirável Mundo Novo Baiano. Amanhã tem, portanto, exibição no Cine Vivo. Fique e também ligado. no Cine 14. E no Cine 14, eu quero agradecer aos novos baianos, né, velho, que estão aí, né? A Paulinho, Galvão, Charles Negrita, Gato Félix, Pepe, Baby, Moraes, Joildo Góes, assim, os Filhos de João, como eu chamo, né? Não são os novos baianos, né? Orlando Senna, Tom Zé, sabe? É todo mundo que tá, de certa forma, depois que o cara tocou aquela desafinação louca lá, como eu costumo dizer que existe, o Brasil ele se divide em antes de JG e depois de JG, né? O nosso, em vez de ser JC, é JG. Antes de João Gilberto e depois de João Gilberto. Certo? Espero vocês lá, gente. E vocês, por favor, Claro. né? Que vão lá ver também. Ver os Filhos de Jorge? Não, peraí, não, rapaz. Filho de Jorge deve ser num barzinho Bem, ali, né? né? Vai também o filho de João, o filho de João, vai tudo que tá sendo produzido. Mas vamos ver também. 6h40.